Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do clássico aí, né, do Fluminense vencendo na estreia da Libertadores e na estreia também do Marcelo, né, Marcelo que foi muito tietado nesse jogo, né, muitos jogadores até do time rivais aí olhando para o Marcelo, né, que é um grande jogador, participou também do gol do Fluminense, galera. E vamos acompanhar aqui mais o programa F360 falando tudo sobre esse jogo aí do Fluminense, né, que venceu a equipe do Sport Cristal por 3-1. Cano, mais uma vez, né, o goleador do time do Fluminense, marcou e ajudou muito a equipe aí na sua primeira vitória. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Ele ainda ficou sério, mas não aguentou muito tempo. Soltou um sorriso. Temos uma tela com o mapa de movimentação, é isso? Do Marcelo nesse jogo contra o Sporting Cristal. Olha aí. Ficou em campo 64 minutos, 4 chances criadas, 65 ações com bola, 10 bolas recuperadas. Quem falou que o Marcelo não marca? Que não tá bem fisicamente, que não corre? Olha aí. 2 rebatidas. E olha que curioso. Óbvio que aparece ali 90% das ações do lado esquerdo. Tem 2 bolinhas sozinhas ali do lado direito. Exatamente onde ele deu passe pro Arias, não é, Dona? Exatamente ali que veio a trivelinha dele, né? Aquela qualidade que ele tem é craque. O Marcelo, pra mim, é o lateral mais talentoso da geração dele, dispensa comentários. É um jogador que motivado e tá feliz, como a gente viu o Fernando Diniz falando, e bem fisicamente, ele é capaz de transformar ainda mais um time que é um time encantador. Verdade é essa. O Fluminense, desde a última temporada, ele joga e envolve o adversário. A gente está falando de um 2023 consistente, mas é um trabalho que iniciou com a convicção em uma proposta de jogo, uma ideia de controle, desde a última temporada com o Fernando Diniz. Já fez um campeonato brasileiro muito consistente, né, o Fluminense. E eu acho que, jogando dessa forma, o Fluminense está sempre mais próximo da vitória. A gente falava isso ontem aqui, Abel. Como o Fluminense, ele jogaria de uma maneira ofensiva no Maracanã, dentro de casa ou fora de casa. O Fluminense ontem era melhor até sofrer o gol, sofre um gol, né, normalmente como as equipes do Diniz acabam sofrendo, que é você perdendo a bola e o adversário ligando nessa transição ofensiva em velocidade. E após isso, o Fluminense começa de novo a retomar o controle da partida. Até tem um início ali de instabilidade, quando está 1-0 para o Sport Cristal, que é natural. O Sport Cristal começa a povoar o meio-campo, mas depois o Fluminense tem as ferramentas para controlar o jogo, para administrar, porque joga próximo, joga de pé em pé. Qual time do futebol sul-americano joga dessa forma hoje? Vocês estavam falando sobre favoritismo, eu não gosto do oba-oba, né? Eu não acho que o Fluminense tem que ser encarado como grande favorito ao título da Libertadores. Não, grande favorito não, mas um dos candidatos. Mas é isso aí. Dos favoritos. É isso aí que eu vou chegar. Eu acho que o Fluminense, pela bola que joga, pela manutenção de um trabalho da última temporada, pela qualidade dos jogadores. Pela qualidade dos jogadores, porque o Fluminense conseguiu a manutenção dos seus pilares. O André tá lá, o Arias tá lá. O Arias joga uma barbaridade desde a última temporada. Ontem 2 assistências. É um dos melhores jogadores da América do Sul. Não, ele é uma máquina de criação. Ele não joga na seleção? Joga. Foi convocado. Jogador de seleção. O Cano, em 13 jogos na temporada, tem 16 gols. Sabe quantos gols o Cano fez desde a última temporada com a camisa do Fluminense? 60. 60 gols, gente. Ele é uma máquina de gols desde o Independente Medellín. Em um time fraco do Vasco, ele cravava. Em um time que cria tanto pra ele é potencializado. Ele joga no time mais criativo do continente. O Fluminense joga sempre de maneira ofensiva. E eu gosto disso. Porque a gente vê um futebol brasileiro, às vezes, muito nivelado. Você sabe que, às vezes, o time brasileiro, quando vai jogar fora, vai jogar lá atrás, fechadinho. Tem time brasileiro que, jogando dentro de casa, joga fechadinho no erro do adversário. O Fluminense não é assim. O Fluminense joga de uma maneira arrojada. E eu acho que foi uma grande estreia. Eu acho que o Marcelo tem tudo para se encaixar bem nessa equipe. E é um time que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. E para fechar, eu acho que o Fluminense é um time tão ajustado pelo Fernando Diniz que ele é um time que permite o sonho até da virada no fim de semana contra o Flamengo. Pelo momento do Fernando Diniz... Você acredita? Eu acredito que está em aberto essa final. Pelo que o Fluminense é capaz de jogar e pelo que o Flamengo não vem jogando. Pela instabilidade e a fragilidade do Flamengo, eu acho que essa final de domingo no Maracanã, ela tá aberta. Mas tem que fazer 2 gols
Pra levar pros pênaltis. Mas se tem, Dois gols de diferença para levar para os pênaltis. mas se tem um time que é capaz de fazer 2 gols de diferença hoje no futebol sul-americano, pra mim é o do Fernando Diniz. Só é um dia óbvio para a gente exaltar a grande atuação do Fluminense, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas você comentou ali no início uma instabilidade e o gol sofrido. Sim. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive. Quando eu vi aquele gol, eu me lembrei do gol do Ayrton Lucas Sim. contra o Flamengo. Muito parecido. Desculpe, contra o Fluminense. Muito parecido, uma jogada que vem da direita, troca de passes. Quando chega no lado direito da defesa do Fluminense, Tem uma o brecha. Samuel Xavier está atrasado, o Ayrton Lucas faz o gol. O jogador ontem do Sporting Cristal, da mesma forma. Não é talvez uma preocupação que o Fluminense tem que ter? Sempre, né? É o risco do estilo de jogo. Mas até um pouquinho em defesa do Samuel Xavier, acho que ele não vai bem no lance do gol. Mas é o erro do Felipe Melo que obriga ele a ir pro meio e aí ele fica entre o Grimaldo que faz o gol e o jogador com a bola. Só que o Felipe Melo até volta a tempo. E nessa, né, eles não acertam, eles acabam não acertando a marcação. Olha como o Samuel Xavier vai fechar pro meio e ó, tem o cara da bola e o Grimaldo. Ele fica no meio do caminho. Ele fica com 2, né? Muito parecido com o gol do Ayrton Lucas, só muito que o Ayrton parecido. Lucas finaliza de canhota. É. O jogador do Grimaldo. Sporting Cristal, quem que é? Grimaldo. O Grimaldo, ele finaliza de direita. E tem uma questão também, né? Quando o Fluminense sai jogando, sempre os jogadores estão próximos, né? Para você ter o time mais próximo conectar, trocando passes para você sair da pressão adversária. Então tinha mais jogadores pelo lado esquerdo, porque era uma série pelo lado esquerdo. Só que o Felipe Melo perde a bola e aí o adversário que enfrenta uma equipe do Fernando Diniz, ele tá sempre muito pronto, né? Para fazer isso aí, roubou a bola é transição. São passes rápidos para você tentar encontrar uma brecha no sistema defensivo do Fluminense. Do gol. É muito parecido. Passe da direita, o cara recebe no meio, toca para a esquerda e faz o gol. É um gol que assustou o Fluminense, mas o Fluminense atropelou depois, Fernando Saraiva. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa opção do Fernando Diniz, porque daqui a pouco a gente vai falar muito do Palmeiras, que poupou seus jogadores por causa de uma final e apanhou. Daqui a pouco vamos falar do Flamengo, que poupou titulares por causa da final contra o Fluminense e apanhou. E o Fluminense não poupou ninguém. Foi com o time inteiro. Óbvio que tem um grupo mais difícil, a gente tem que considerar. Mas pensando já no final do domingo, que o Donan acaba de dizer, Fluminense tem condição, pode sim virar. Agora, tem a possibilidade de chegarem mais cansados, não sei, do que os jogadores do Flamengo. O que você pensa de tudo isso? Abel, primeiro eu acho o seguinte, eu não vou entrar no mérito de Palmeiras e Flamengo com relação a escalar reservas, eu só lembro que o que se faz na primeira fase se leva para a fase de mata-mata. Questão de vantagem de ter mando de campo, etc e tal. Então, assim, eu sempre acho algo arriscado. Vamos então projetar o que pode acontecer domingo. Eu imagino que ninguém no estúdio entenda que por exemplo, uma vitória do Fluminense por 2-0 seja algo impossível, improvável. Não, não é. Tanto que o Flamengo ganhou por 2-0 o primeiro jogo e o Fluminense pode muito bem ganhar o segundo jogo por 2-0. 3 de diferença eu já acho difícil. 2 é muito difícil, é claro, mas 3 é ainda mais complicado. Samuel Xavier foi expulso e o Diniz foi expulso. O Diniz não estar ali à beira do campo, isso eu acho uma perda muito grande para o Fluminense, porque o Diniz, ele pilha o jogador, ele não deixa ninguém parado, ele não deixa, sabe, ele joga junto com o time. E ele é o grande mestre desse projeto, né, desse estilo de jogar. Então, ele não estar ali é uma perda muito grande. Sobre a questão de cansaço, a gente pode imaginar que sim, os jogadores do Flamengo vão chegar mais descansados e os do Fluminense muito mais embalados, não é? Motivados eu não diria, porque é uma final, mas embalados, confiantes. Então eu acho assim, é uma final cuja vantagem do Flamengo é considerável, mas não é nenhum absurdo imaginar uma boa atuação do Fluminense capaz de ser suficiente para ganhar do Flamengo por 2 gols. Eu acho o cenário um pouco por aí, Abel. E é o seguinte, fã de esportes, Rafael Prates, André Donk, Fernando Campos, essa grande atuação do Cano, ela serve para nos lembrarmos da aposta que eu fiz com o Fernandinho Saraiva. Qual que foi a aposta? Eu apostei que o Luizito Soares seria ou será o artilheiro no Brasil nesta temporada 2023.
E o Fernando Saraiva apostou que seria o Cano. Isso antes de começarem os jogos. Não é oportunismo falar agora, né? Não Isso foi antes, claro. O Saraiva apostou no Cano. Eu falei, não, quem vai fazer mais gols na temporada 2023 no Brasil será Luizito Soares. Apostamos, inclusive, uma garrafa de vinho. Opa! Se o Cano fizer mais gols... O vinho que você geralmente aposta é caríssimo, né? Se o argentino... Não tem isso não. Se o argentino Cano for o artilheiro, aí vamos de um vinho argentino, um Malbec, que eu vou pagar pra ele. Tá certo. Se o uruguaio Soares for o artilheiro da temporada, aí vamos de um vinho uruguaio, da uva Taná, que ele vai pagar pra mim. Abel, prepara o bolso. Prepara o bolso. Eu tô vendo que a minha casa está caindo, porque o Cano já está com 16 gols em 13 jogos. E o Soares está com 10 gols em 14 jogos. Em menos jogos o Cano, mas não acabou. Não, tem muito jogo. Com essa média aí, com essa média, o Cano ele pode superar a última temporada que ele marcou 44 gols. Esse cidadão já marcou 60 gols desde a última temporada. Impressionante, Donan. É impressionante. Assim, a mudança dele pro Fluminense e depois a chegada do Fernando Diniz, isso tudo ajudou muito, porque ele sempre foi um cara que precisava de poucos toques para marcar um gol, sempre muito pronto para finalização, né, no posicionamento, no desmarque. Esse gol dele, ele tá no momento... difícil, hein? Um gol difícil porque ele acompanha bem a jogada, ele tem que ajustar o corpo para finalização. É impressionante como ele tem um repertório para finalizar e para marcar gols. E o principal, nessa aposta de vocês, na brincadeira de amigos, ele tá em um Fluminense que é um time mais forte e o Fluminense é o time mais criativo. O Fluminense é uma Estão sendo prejudicados porque o Grêmio não disputa nem Libertadores nem Sul-Americana. Joga Menos jogos. Isso aí. Para mais jogos. Para de chorar que eu já propus que você pode tirar até a Libertadores. Não conta a Libertadores. Você quer me humilhar. Tem uma curiosidade nisso. Mas olha, eu sou fã dos dois. Do Luizito Soares e do Cano. São dois grandes também. artilheiros. E realmente o Cano tá numa fase espetacular já desde o ano passado. Aliás, desde o ano retrasado, né? E desses 60 gols que o Donan destaca aqui, que o Cano já fez pelo Fluminense, né? Dos 44 do ano passado e 16 até agora, salvo engano, Donan, aí é uma questão depois da gente observar com mais atenção, com mais detalhe. Me parece que em abril do ano passado, no mesmo período, ele não tinha o número de gols que ele tem agora. Não, tá com a média superior agora. Porque essa média com o Diniz cresceu muito em relação ao que era com o Abel Braga. Né? Então, ele já fazia muitos gols, sempre fez muitos gols, ainda mais aqui no Brasil. Mas me parece que em 4 meses do ano passado, com outro treinador e outra maneira de jogar, ele não tinha os 16 gols que ele tem agora, ou perto disso. E esse segundo gol que a gente viu agora, que é a jogada começa com o Marcelo, passa pelo Arias. Entrosamento. Viu a categoria que ele toca, e ele finaliza, ele ele dá uma entortadinha assim no pé. A bola vem um pouco atrás, ele consegue buscar e ajustar para finalização. Exatamente. E tem uma combinação muito boa também, entrosamento muito bom com o Arias, né? O Arias com 2 assistências, né? O Arias é uma máquina de criação, muito bom jogador, como a gente estava falando. Eu acho que com essa média aí, a gente pode se preparar para mais, se ele estiver bem fisicamente, né, não acontecer nenhum tipo de lesão, a gente torce para que isso não aconteça, para mais de 40 gols. É impressionante. Ele hoje é o grande artilheiro do continente, é um cara que está em 35 anos, mas está na melhor fase da carreira. E a gente está falando de uma equipe que foi jogar fora em Lima, finalizou 25 vezes. Quantas bolas ele vai receber? O que o Cano vive hoje no Fluminense é o que ele não viveu no Vasco, que ele recebia poucas bolas no Vasco. Gostaria de viver. Exato. Tanto que a gente tá falando num jogo que ele foi muito bem, acho que a atuação foi positiva, mas ele poderia ter feito mais 2 gols ali tranquilamente. Sim. Ele desperdiçou oportunidades. Assim, Tem acho uma que não bola pode... muito... Se fosse o Pedro Raul no Vasco, os senhores e Breler iam falar, fez 2 Galera, concordo, né? O Cano aí é um jogador que não precisa de tantas oportunidades para poder fazer gols, né? À toa que ele é o artilheiro do futebol brasileiro, né? Tem feito muitos gols pelo Fluminense, a média muito alta. E eu acredito que agora com a chegada do Marcelo, eu acredito que esses números do Cano deve aumentar, já que o Marcelo tem muita qualidade no passe, né? Ontem já mostrou a qualidade dele. Eu acredito que com isso o Fluminense vai crescer ainda mais na temporada e, na minha opinião, o Fluminense eleva muito o patamar, não só na parte do futebol, mas também no marketing com o Marcelo também. O Marcelo é um cara que ganhou tudo lá no Real Madrid, é um jogador que tem muitos títulos, muito tempo na Europa, seleção, então quem ganha muito é o Fluminense com a volta do Marcelo, e o Fluminense vem forte sim na Libertadores, né? Pelo que o Fernando Diniz tem feito nesse time, né? Acreditamos que a equipe do Fluminense vai passar para a próxima fase da Libertadores, mesmo o Fluminense estando no grupo difícil. Acredito que a equipe do Fluminense passe em primeiro lugar nesse grupo. A equipe tem muita capacidade para chegar muito longe nessa Libertadores e até
conseguir o título, já que na minha opinião a equipe do Fluminense é uma equipe não tem tantos jogadores assim renomados, mas é uma equipe muito ajustada, que joga muito certinho e cria muito, né? Isso daí faz a equipe do Fluminense ser muito competitiva e muito forte, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês aí sobre essa vitória do time do Fluminense contra a equipe do Sport Cristal jogando fora de casa. E não esquece também, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.